Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre 7 curiosidades a respeito de uma saga que marcou a vida de muita gente, inclusive a minha. Bom, tô falando das Crônicas de Nárnia, então bora lá conversar um pouquinho? As Crônicas de Nárnia é uma saga literária que é composta por 7 livros, escritas pelo irlandês C.S. Lewis. Desses 7 livros, só 3 deles ganharam adaptação para o cinema, né? Que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Príncipe Caspian e o Peregrino da Alvorada. Há alguns boatos de que A Cadeira de Prata, que é um dos últimos livros, também está ali caminhando para ganhar um filme, mas de qualquer forma seria muito diferente do que a gente já conhece, porque os personagens principais não seriam nem o Pedro, nem a Lúcia, nem o Edmundo, mas sim personagens novos, que posteriormente também se tornariam reis e rainhas de Nárnia. Mas sem mais delongas, vamos logo para as curiosidades que eu tenho certeza que você está tentando descobrir. Bom, a nossa primeira curiosidade é a respeito de um personagem muito importante na história que ganha pouco destaque nas adaptações do cinema de Nárnia. Se você se lembra do primeiro filme, logo depois que as crianças sofrem um bombardeio, elas são levadas para a casa de um senhor, um professor, o professor Diggory. Mas afinal, quem é esse professor? E por que ele confia em Lúcia quando ela diz ter ido para Nárnia, sendo que nem os seus irmãos acreditaram nela? E por qual motivo que ele tem aquele armário tão misterioso que te leva para Nárnia? Bom, a resposta é muito simples. O Diggory, na verdade, foi o protagonista da primeira história de Nárnia. Ele foi a primeira pessoa, junto com outras, a irem para o mundo de Nárnia. Mas você deve estar pensando agora, se ele foi o protagonista, por que a gente não vê nada disso no primeiro filme de Nárnia? É porque, na verdade, o primeiro filme de Nárnia não é, em linha cronológica, o primeiro livro de Nárnia. Quando eles fizeram a adaptação, eles pularam o primeiro, que é o Sobrinho do Mago, e foram logo para o segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas tudo bem, então vamos lá voltar. No primeiro livro, que é o Sobrinho do Mago, o Diggory e uma amiga dele, a Polly, eles vivem brincando juntos, e um dia eles acabam mexendo com artefatos mágicos do tio do Diggory. Entre esses artefatos, tinham 2 anéis que eram capazes de levar você para um mundo e te trazer de volta. Acontecem várias coisas até que o Diggory e a Polly vão parar em Nárnia. Lá em Nárnia, o Diggory recebe uma maçã do próprio Aslan, cuja essa maçã tem o poder de curar a mãe do Diggory que estava extremamente doente. Então, as 2 crianças voltam aqui para o nosso mundo, o Diggory dá a maçã para sua mãe e após ela comer, ele pega o carocinho da maçã e enterra no quintal. E essa maçã dá uma origem a uma macieira linda. Só que, fatidicamente, o Diggory tem que se mudar da sua casa de origem para aquela casa que a gente conhece nos filmes. Então ele manda cortar a macieira e fazer um guarda-roupa com a madeira daquela árvore. Então, o armário de Nárnia é capaz de levar você para lá justamente porque ele é feito com a madeira de uma árvore, de um fruto de Nárnia. Bom, a nossa segunda teoria é talvez a teoria mais conhecida sobre Nárnia, que é a teoria sobre o universo todo ser uma grande analogia bíblica. Se você levar em conta que o Lewis, o escritor, era fervorosamente católico, você consegue estabelecer várias relações entre a obra dele e a nossa obra bíblica, né? Dentre elas, o próprio significado de Aslan, o leão, que ele tem toda a parte do sacrifício na mesa de pedra pelo erro das outras pessoas, todo o poder dele de criação. Tudo remete muito à nossa imagem de Jesus, de Deus e toda essa divindade, entre vários outros fatores que remetem muito uma obra à outra. A nossa terceira curiosidade é também a respeito sobre o primeiro filme. Quando a gente tem o primeiro contato com Nárnia é quando a Lúcia entra no armário e ela vê toda aquela imensidão de neve. Um fato curioso é que quando ela vê tudo aquilo, é a primeira vez que a atriz estava tendo contato com aquele cenário. Então todas as expressões que ela expressa, todas as expressões que ela mostra são verdadeiras. Então ela foi levada vendada até o cenário e ela não sabia de nada. E tudo que ela mostra pra gente naquela cena é real. A nossa quarta curiosidade é sobre um dos personagens mais marcantes de toda a história de Nárnia, que é a vilã do primeiro livro e do primeiro filme, que é a Feiticeira Branca, cujo nome é Jadis. Bom, a Jadis, ela não é originalmente de Nárnia, por isso que ela é totalmente diferente da pegada dos personagens que são de lá, e ela tem um ideal bem diferente. Ela veio, na verdade, do país de Charm. Bom, você deve estar pensando agora, mas como que ela foi parar em Nárnia, sendo que ela veio de outro mundo, né? Que rolê que aconteceu para ela ir parar lá?
Vocês lembram que no primeiro livro, o protagonista, Diggory, ele viaja entre vários mundos até ir parar em Nárnia, né? Antes dele ir pra Nárnia, ele acaba indo parar no mundo de Charme, que era a feiticeira branca. E lá ele encontra a estátua de uma linda mulher de cabelos negros do lado de várias outras, e com um sino, que tinha uma mensagem muito convincente para ser tocado. Então ele vai lá e toca o sininho, e quando ele toca esse sininho, ele desperta a feiticeira branca, que convence as duas crianças a levar ela até o mundo das duas. E aí, quando ela chega aqui no nosso mundo, ela causa o maior terror, ela briga com várias pessoas, e fatidicamente eles conseguem mover ela de volta para o mundo dela. Só que em vez dela ir para o mundo dela, ela vai parar em Nárnia, no momento que o país de Nárnia está sendo criado pelo leão Aslan. Quando ela chega lá, ela fica tão chocada com a grandeza e com o poder de Aslan que ela corre para a floresta. Uma curiosidade extra é que quando ela chega em Nárnia, ela está carregando com ela um pedaço de um poste, aqui do nosso mundo, e chegando lá, ela joga com força no chão e esse pedaço de poste acaba germinando e dando origem ao ermo de Lampião. Por isso que se você parar para pensar, aquele cenário em específico não combina muito com tudo de Nárnia, já que Nárnia em si tem uma pegada um pouco mais medieval e aquele poste uma pegada bem mais do nosso mundo mais atual. Bom, a nossa próxima curiosidade é um spoiler, então eu sugiro que se você um dia pretende ler as Crônicas de Nárnia, pula para a próxima curiosidade. Eu vou deixar aqui embaixo onde começa e onde termina o spoiler para você não correr o risco de ouvir nada que você não quer ouvir. Bom, se você tá aqui é porque você tá disposto a ouvir, então bora lá. Essa curiosidade é a respeito da Susana, a segunda irmã Pevensie, né, que ela é a segunda mais velha, só depois do Pedro. Depois de um tempo, você consegue reparar nos filmes que ela para de aparecer junto com o Pedro. E nos livros é a mesma coisa. Só que nos livros eles remetem um pouco mais sobre o fato dela não querer mais ir pra Nárnia, por achar que era brincadeira de criança, que aquilo foi sempre um jogo que ela teve com os irmãos. No último livro de Nárnia, A Última Batalha, Pedro, Lúcia e Edmundo estão num trem e esse trem sofre um acidente. E eles acabam morrendo. Pois é, eles acabam morrendo e eles vão parar em Nárnia. O que assegura, né, confirma a teoria dessa alegoria bíblica de que Nárnia, na verdade, é o céu. E a Susana não tá com eles. Então a gente levanta duas possíveis teorias do motivo dela não ter ido pro céu com eles, né, pra Nárnia. Seria que ela tá ou presa demais ao nosso mundo terreno, né, a roupas, maquiagens, namoros, viagens, e não era digna de ir pro céu, ou então que simplesmente ela ocasionalmente não estava com os irmãos no momento do acidente do trem. Aí cabe a você ver qual que é a teoria que mais te agrada. Bom, a nossa sexta teoria é a respeito um pouco mais da geografia de Nárnia. Quando a gente assiste o filme, a gente tem a sensação de que Nárnia é um mundo, ou até então um continente, algo muito grandioso. Mas na verdade, Nárnia não passa de um pequeno país, bem pequeno na verdade, que está ali do lado da Calormânia e de outros países também não tão grandes, que juntos, né, criam todo o enredo das Crônicas de Nárnia. No filme a gente vê bem pouco dos outros países, mas no livro isso é bem mais abordado, tanto que alguns dos livros inteiros se passam em países diferentes de Nárnia. A nossa sétima e última teoria é a respeito de um dos seres de Nárnia. Quando a gente assiste o primeiro filme, a gente vê uma cena muito bonita, muito marcante do filme, que é a coroação dos reis e rainhas de Nárnia, né? Que acontece logo no finalzinho, quando o Aslan está coroando os irmãos como reis e rainha de Nárnia. E ele fala uma frase muito grandiosa, que é: um dia rei e rainha de Nárnia, para sempre rei e rainha de Nárnia. Me enrolei tudo nessa frase, né? Para sempre rei e rainha de Nárnia. Que a vossa sabedoria possa nos guiar até que as estrelas caiam do céu. O que tristemente acontece no último livro de Nárnia. Eles escrevem que eles veem uma chuva de estrelas cadentes, né? O último livro de Nárnia é a última batalha, onde tudo começa a dar bem errado. Eles descrevem que eles veem uma chuva de estrelas cadentes, só que ao invés das estrelas terem formas incandescentes, igual a gente tem aqui, né, que são as bolas e tal, você sabe como são as estrelas, eles veem pessoas caindo do céu, pessoas com rostos, emoções e formas de pessoas, né, com a pele um pouco mais brilhosa, mais puxada para o azul, mas ainda assim pessoas. Então, no livro, ele remete muito a essa ideia de que as estrelas, elas não são nada mais do que pessoas como nós. Ele fala que as estrelas dançam no céu para os sábios, né? O que a gente pode remeter talvez aí às constelações.
Se você assistiu o terceiro filme de Nárnia, você deve ter lembrado, talvez, de uma cena muito importante, que é quando Caspian, a Lúcia e o Edmundo encontram Liliandil, que é a filha de Ramandu, uma estrela. Então, naquela cena, a gente consegue ver um pouco sobre o que o Lewis quis representar com essa ideia de estrela-pessoa. Estrela-pessoa. Né? Que a gente vê a personagem cheia de brilho e ela é descrita como a criatura mais linda que o Caspian um dia viu. Tanto que ele acaba casando com essa personagem e dando origem aos herdeiros do trono de Nárnia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você se lembra de mais alguma curiosidade que eu não falei, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar o seu joinha, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!